Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e do programa Reavivados por Sua Palavra. Mais uma vez, estamos juntos, mais um dia começando, mais um dia de bênçãos que o Senhor tem reservado para você. A você do canal do YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT, um grande abraço. Que bom estar com você também. Vamos fazer uma oração para o capítulo de hoje, Jeremias, capítulo 28, também tem lições espirituais para nós, não só informações históricas do profeta Jeremias, para cada um de nós, para conhecermos melhor a história, mas Jeremias também tem em cada capítulo pepitas de ouro, ele tem ali lições espirituais tremendas para cada um de nós, seres humanos do presente século. Vamos orar para ouvir a voz de Deus então? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pedimos a Tua bênção, que é a Tua sabedoria. Em Teu nome oramos. Amém. Que bom então estarmos juntos para refletirmos sobre Jeremias 28. Você sabe, eu já te falei aqui outras vezes, que você deve separar um tempo para ler a Bíblia sozinho. Cada programa da Novo Tempo, Reavivados e outros mais, são programas importantes, mas eles não substituem a nossa comunhão com Deus. Então, faça um plano de ter um tempo com Deus. O capítulo 28 de Jeremias, ele apresenta o seguinte: Ananias profetiza falsamente sobre o retorno dos utensílios e também de Jeconias. Ali você encontra por exemplo, no verso 5, falando que o povo desejava que isso fosse verdade. O profeta demonstra que os fatos vão dizer quem são os verdadeiros profetas. E o capítulo continua apresentando outros assuntos. Por exemplo, Ananias quebra o jugo de Jeremias. Jeremias fala de um jugo de ferro. E também ele acaba predizendo, ou seja, falando da morte de Ananias, que viria no futuro. Jeremias, capítulo 28, ele apresenta a luta de Jeremias contra o falso profeta. E aqui é o quarto ano do reinado de Zedequias, aproximadamente 593 a.C. Ananias parece ter sido um dos oponentes mais fortes de Jeremias e um dos líderes da resistência que procurava formar uma aliança com as nações vizinhas contra a Babilônia. De acordo com os historiadores, nessa mesma época, Nabucodonosor estava reprimindo uma revolta em sua própria terra. Ananias, que olhava os acontecimentos sob a ótica política e tal, ele interpretou essa revolta erroneamente como o fim do governo de Nabucodonosor. E aí você vê, então, uma ação de um profeta que analisava as tendências para tentar dar uma profecia baseado nas probabilidades. E hoje isso acontece muitas vezes também. Profetas que se levantam tentando apresentar profecias sobre o futuro da nação, de líderes políticos, de personagens famosos do nosso país ou de outros países. Então, estes profetas falsos falam baseados em probabilidades, mas nós precisamos conhecer a Bíblia para que a gente possa identificar quais são os profetas verdadeiros e os profetas falsos. Aliás, Jesus disse lá em Mateus 24 que muitos falsos profetas viriam nos últimos dias. E se existiriam falsos profetas, também existiriam verdadeiros profetas, porque não existe, por exemplo, uma falsificação de uma nota de R$7, porque essa nota não existe. Você pode ter uma nota de R$10 falsificada, mas nunca uma de 7 ou uma de 8. Então, se há uma falsificação, se há algo falso, é porque há algo verdadeiro também. Jesus disse, nos últimos dias virão falsos profetas. Por isso, saiba identificá-los. E como identificar os falsos e os verdadeiros? Através daquilo que a Bíblia apresenta como característica. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. No caso de Ananias, ele era um estrategista. E como estrategista, ele procurou no templo,
na presença dos sacerdotes e do povo, ele procurou um palco para que ele pudesse oferecer então as suas palavras e pudesse ter então um retorno, não é? Para que ele encontrasse eco para as suas palavras e então contradizer a profecia de Jeremias. Interessante que Ananias dava valor excessivo aos privilégios de Israel e ao valor insuficiente, e um valor insuficiente à responsabilidade de Israel. Ananias, por exemplo, anunciou lá no verso 2 até o 4 que Deus havia quebrado o jugo do rei de Babilônia e que os tesouros do templo seriam devolvidos a Jerusalém no prazo de 2 anos. Mais ainda, ele falou que o rei Jeconias e todos os exilados voltariam com ele. E essa mensagem, se você ler o capítulo 28, ela se opunha, não só o capítulo 28, mas Jeremias de maneira geral, ela se opunha àquilo que Jeremias havia predito em nome do Senhor. Por isso, o verso 6, veja o verso 6, diz assim: Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados, então. Então, Jeremias, como dissesse assim, então tá bom, se o que você está falando é verdade, então que se cumpra. Mas, verso 7, ouve agora esta palavra que eu falo a ti, a todo o povo que me ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então Jeremias diz, se o profeta é verdadeiro, as suas palavras se cumprem. Todas elas se cumprem nos mínimos detalhes, porque esse profeta foi enviado por Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro. É como se então Jeremias dissesse assim, assim faça o Senhor e confirme as tuas palavras. Ele demonstrou dessa forma que as advertências e profecias apresentadas ao povo, elas não provinham da vontade própria, mas consistiam na obediência ao cumprimento da sua missão profética. Jeremias sabia, querido amigo, que a profecia de paz de Ananias não seria cumprida. Se fosse, ela iria contra tudo que ele e os profetas que o antecederam predisseram, pois eles predisseram ou profetizaram julgamento e não paz. Nos versos 10 a 11 do capítulo 28, Ananias irou-se, tirou o jugo de Jeremias, quebrou diante do povo, predisse que dentro de 2 anos se quebraria o poder de Nabucodonosor. E essa dramatização do gesto de Ananias, a ênfase das suas palavras, a esperança que ele trazia, deram a Jeremias uma única saída. Ele retirou-se do cenário, verso 11, né? Ele retirou-se do cenário de conflito e toma o seu caminho. Verso 11, então, diz, falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, desse modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. Isso Ananias falando. E aí o verso diz, e Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. No verso 13, outra mensagem foi dada para Jeremias. Vai, o Senhor lhe ordenou. Fala Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles fará jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles o servirão. Está aqui, verso 13. Então Jeremias fugia, e agora aparece o Senhor e diz, Jeremias, não fuja, volte para Ananias, diga, você quebrou o jugo. O jugo era uma espécie de uma madeira colocada no pescoço, que Jeremias havia colocado no pescoço para ilustrar o que aconteceria a um povo que tinha sido infiel. Então Ananias toma essa madeira do pescoço de Jeremias, que era de madeira, quebra ela e diz, Nabucodonosor vai ser quebrado, sua mensagem de Jeremias é falsa, Jeremias foge, mas Deus diz a Jeremias, volte e diga para Ananias que ele quebrou o jugo de madeira, mas será colocado um jugo de ferro mais pesado, porque o povo tem sido infiel. Longe de ser enviado por Deus, Ananias enviara a si mesmo. Ele era porta-voz de seus próprios desejos, não do que Deus estava dizendo.
Ele era um profeta mentiroso que tinha convencido muita gente a confiar em seu otimismo enganador. Felizmente, Ananias, com sua falsa profecia, acabou impedindo o arrependimento do povo. E é isso que acontece com os falsos profetas. Os falsos profetas enganam o povo e afastam o povo para longe da palavra de Deus. Há muita gente, por exemplo, que confia no que dizem os profetas falsos, gente que se levanta para revelar pseudas verdades, e o povo acredita, espera uma revelação desses profetas e deixa de ler a revelação maior que a Bíblia. Uma vez uma pessoa me disse assim: se um anjo me aparecer, se eu receber uma revelação, então eu vou aceitar o que você está me apresentando na Bíblia. Querido amigo, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a maior revelação dos profetas do Senhor para nós hoje. E se ela apresenta vermelho, por que você está esperando uma revelação de alguém para apresentar amarelo para você? Se a Bíblia apresenta vermelho, esta é a cor. Se a Bíblia diz o caminho é para a direita, vamos para a direita, porque aqui está a palavra de Deus. Nos versos 16 e 17, apresenta ali que em vez de cumprir-se a falsa profecia de Ananias, veio uma mensagem de Deus que teve um desdobramento específico para o falso profeta. Ali Deus diz: morrerás este ano, pois pregasse rebeldia contra o Senhor. E aí a Bíblia diz: morreu, pois, no 7º mês, isto é, em 2 meses. Conclusão: a minha vontade pessoal e pensamento positivo, embora tenham o seu lugar, não podem ser alternativa para a Bíblia. Sempre que rejeitamos o jugo leve da vontade de Deus, acabamos por usar um jugo mais pesado feito por nossas próprias mãos. Número 2, quando não há nenhum sinal de razoabilidade em nossos oponentes ou nenhuma perspectiva de sucesso imediato, é bom se submeter e esperar o tempo e a mensagem de Deus. Esse é o teste de maturidade espiritual. E por último, lembre-se de seguir aquilo que a palavra de Deus apresenta. Com isso em mente, vamos orar ao Senhor para que isso seja uma realidade na nossa vida? Bondoso Deus e Pai, dá-nos da Tua sabedoria e força e coragem para seguir o que a Tua palavra nos orienta. Nós oramos em Teu nome por isso. Amém. Que Deus te abençoe e seja revivado, amigo, por Sua palavra.